Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse vídeo. Quero te desejar um bom fim de mês ou fim de ano também, que você possa passar essa mudança de ano em paz e que o próximo ano seja um ano de cada dia uma nova transformação, de um crescimento para você, que você possa vir crescer como pessoa cada dia que passar. Eu quero já agradecer a todos vocês inscritos no meu canal. Agora somos 18 inscritos e eu quero agradecer a cada um de vocês. Aos que eu sei que são inscritos, eu vou falar o nome aqui. Os que eu não sei, eu já agradeço a vocês também. E se puderem, se manifestem nos comentários ou pessoalmente comigo, no particular, nas minhas redes sociais, no meu WhatsApp, Facebook, Instagram e Telegram. Gente, eu quero agradecer a Marenilde, quero agradecer a Leidiane, a irmã Silvandira, o Cleudson, o Davi, o Guilherme, a Valéria, a Valdete, a Tayane, o Adailton. Espero que a Adailton tenha feito uma ótima viagem ali para Minas Gerais, junto com a esposa dele e as suas cunhadas, a família da esposa dele. Espero que ele tenha feito uma ótima viagem e que de lá ele possa me assistir. Ele não venha me deixar sozinho por aqui. Eu quero agradecer também o Ravel. Quero agradecer a todos os inscritos do meu canal, como eu já disse, os que eu sei e os que eu não sei. Gente, eu vou começar a falar um pouco logo sobre o vídeo de hoje, mas eu quero pedir primeiro para você preste muita atenção no vídeo de hoje, porque o que eu estou passando para você é para que você aprenda, não é só para você decorar alguma coisinha ou achar que só passar seu tempo, porque eu sei que você vê vídeos muito maiores, de maiores durações do que os meus no Facebook ou em qualquer tipo de mídia, e são coisas que você usa só para passar o tempo, e a gente está num tempo que conhecimento de qualquer tipo de causa ou coisa para a gente é um grande acréscimo, desde que seja uma coisa muito boa, desde que seja um tipo de conhecimento bom que a gente possa usar para o bem. E o que eu estou passando para você é para você se libertar, não para você dominar sobre as pessoas ou você se deixar ser dominado, exatamente para você se libertar das amarras de homens e ficar livre para Cristo. Hoje o tema do vídeo é Ele está mais perto do que você imagina, e isso você vai entender no decorrer do vídeo e mais pro final. E no final, para entender o porquê Ele está mais perto do que você imagina, vai ser uma mensagem tanto para cristãos, aqueles que acreditam em Deus, em Jesus Cristo, tanto para aqueles que não acreditam. E nós vamos dar início logo ao vídeo. Hoje eu acho que o vídeo vai ser um pouco longo, mas para quem realmente quer aprender, um vídeo nunca é muito longo, ainda mais de 20 minutos. Eu já cheguei a assistir vídeos de 3 horas, 4 horas de duração. Então vamos lá. A gente vai começar pelo texto de João, Evangelho de João, capítulo 14, verso 23. Vamos ler João 14, verso 23. Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Aqui temos Cristo falando com seus discípulos e respondendo a um deles. E Cristo diz que aquele que guardar a palavra de Cristo, Deus amaria esse que guardasse a palavra. E os dois, tanto Cristo como Deus, viriam até ele e fariam morada nele. Cristo e Deus, eles compartilham do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nada mais é do que o Espírito de Deus, como no Velho Testamento tem o Espírito Santo e o Espírito de Deus,
que na verdade são dois espíritos mais, ou são um espírito só, mas definidos com palavras diferentes. Para alguns, o Espírito de Deus é uma força que Deus usa para agir, e para outros, o Espírito de Deus nada mais é do que o próprio Deus em forma de espírito, agindo no homem. É o canal de comunicação, era como ele se comunicava no Velho Testamento com os profetas, e hoje ele se comunica com os seus servos, com a igreja. E quando Cristo fala isso, ele está dizendo que tanto ele como Deus se manifestariam dentro do homem e se manifestariam para o homem, dentro do homem, em forma de espírito. Porque lembra lá de João 4, Deus é espírito, o próprio Cristo disse. E Cristo e Deus compartilham do mesmo espírito. Nessa união entre os dois, onde os dois são como se fossem um só. Porque o Pai e Cristo são um, como ele falou nesse mesmo livro de João. E os dois compartilham do mesmo Espírito e viriam até o homem, se manifestariam a ele e habitariam dentro do homem. Tá bom? E agora a gente vai para 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vamos lá? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aqui temos Paulo dizendo que, perguntando aos coríntios se eles não sabiam que eles eram o templo de Deus e que o Espírito de Deus habitava neles. Quando Paulo fala que eles são o templo de Deus, nesse texto, especialmente, Coríntios 3, ela tem um contexto, e o contexto desse texto é que ele fala que cada um construiria sobre o alicerce que Paulo tinha colocado, que era Cristo, e a obra que cada um erguesse, essa seria provada. Se cada um erguesse um edifício de ouro ou de palha, e ela seria provada pelo fogo. E se a obra de alguém se queimasse, esse salvaria, mas pelo fogo. E que se alguém destruísse esse corpo, Deus o destruiria. Mas quando Paulo vem falar disso tudo, tem esse contexto que eu falo. E nesse contexto ele fala de o prédio que cada um construir. E quando ele fala em relação à construção, quando ele fala que vós sois o corpo de Deus, vós sois o templo de Deus, quando ele fala esse vós, ele está falando da igreja, do conjunto todo, e não do individualmente. Isso eu vou mostrar para vocês mais para frente, que a igreja também é a casa de Deus. Temos também a casa, é o templo de Deus conjunto, e temos também o templo individual, como eu vou mostrar para vocês. Mas nesse texto em especial, Paulo fala da igreja ser o templo de Deus. É a questão de ler o contexto para se entender esse verso. E quando ele fala que quem destruir esse templo de Deus, Deus o destruirá, porque esse templo de Deus, que são eles, é santo. Ele está dizendo que quem destruir a igreja, Deus o destruiria. E não quem destruir um membro individualmente, Deus o destruiria. Agora a gente vai para Coríntios, capítulo 6, verso 19. Vamos lá? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Aqui Paulo já está falando com a igreja sobre a questão individual, porque ele primeiro pergunta aos coríntios se eles não sabiam que o nosso corpo, ou seja, o corpo individual de cada um, era templo do Espírito Santo, e que eles não eram deles mesmos, e que o Espírito Santo que habitava em cada um era proveniente de Deus, ou seja, vinha de Deus, era originado de Deus. E quando ele fala Espírito Santo, nada mais ele quer dizer do que Deus em forma de Espírito, como eu falei anteriormente, a forma como Deus escolheu
agir, se manifestar ou agir dentro do homem através do seu Espírito, o Espírito Santo, porque Deus é Espírito. E aqui Paulo fala de uma questão do corpo individual. Por que um corpo individual? Porque o corpo de cada um. Porque não teria por que Paulo voltar no mesmo assunto e falar novamente para eles que eles são o templo de Deus, se ele não fosse, se isso não significasse nada mais do que ele falar outra coisa. Paulo não teria por que repetir a mesma coisa, dizendo que eles, como grupo, perguntar de novo se eles não sabiam que eles eram templo de Deus. Não é comum se fazer isso. Creio eu que você não vai ver Paulo repetindo a mesma pergunta duas vezes, já depois de um longo período de outros assuntos. Isso não é comum nas cartas de Paulo e nenhum outro evangelho, nenhuma outra carta. Eles não retratam do mesmo assunto. Então aqui é Paulo perguntando aos coríntios se eles não sabiam que o corpo de cada um deles era templo do Espírito Santo e que esse Espírito vinha de Deus. E a gente vai ver isso mais para frente, como o corpo de cada um é o templo do Espírito de Deus e que Deus habita também dentro do homem e individualmente dentro do homem e habita também no grupo igreja, tá bom? Habita na igreja. Agora a gente vai para 2 Coríntios capítulo 6. 2 Coríntios capítulo 6, verso 16. Diz assim: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aqui temos Paulo questionando aos coríntios que a gente não tem nem nada a ver com o templo dos ídolos. Que eles, os coríntios, e também nós, não temos nada a ver com o templo com os ídolos. Porque ele fala: não sabeis vós que sois o templo de Deus? Ele fala: porque vós sois o templo de Deus, ou seja, o templo de Deus, que era a igreja, não tinha nada a ver com os ídolos. E aqui ele também fala numa esfera individual, como eu já disse, que individualmente cada um de nós, o corpo de cada um de nós é templo do Espírito Santo, é templo de Deus, e que também a igreja, o grupo igreja é templo de Deus. E ele vai usar uma palavra do Velho Testamento, provavelmente de algum profeta, em que diz: e neles habitarei, dentro de cada um, e com eles andarei, ou seja, com a igreja andaria, com cada um de nós, ele estaria, entendeu? Neles habitarei, ou seja, em cada um deles morarei, estarei dentro de cada um deles e estarei com eles, ou seja, estará com nós, igreja, como disse Cristo: onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Como Cristo disse: neles habitarei e com eles andarei. Deus estará conosco quando formos reunidos com a igreja e estará em nós individualmente. Agora a gente vai para Efésios capítulo 2, verso 22. Vamos começar do 1. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. O que Paulo passa aqui para os Efésios, o povo lá, a igreja que estava em Éfeso, ele quer dizer que cada edifício era construído sobre a pedra que era Cristo e crescia para templo santo no Senhor, e que cada um de nós seria, que esse templo que ele fala é a igreja, seríamos morada de Deus em espírito, porque a igreja, como eu já falei antes e vou provar mais para frente, a igreja também é o templo de Deus, é a casa de Deus. E como você já sabe, se você assistiu o vídeo anterior, se você não assistiu, volte para o vídeo anterior para assistir.
que igreja é o conjunto de pessoas. E quando Paulo fala que Deus habita na igreja, a igreja é a casa de Deus, ele quer dizer que o grupo que se reunia, como ele fala aos Coríntios e aos Efésios, ele quer dizer que o grupo que se reunia é a casa de Deus e que todos são edificados a partir de Jesus Cristo para templo santo no Senhor. E agora nós vamos para Timóteo, capítulo 3, verso 15. Vamos começar do verso anterior, do verso 14. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Mas se eu tardar, para que você saiba como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna da firmeza e da verdade. Aqui Paulo falando que queria ir ver Timóteo, mas se ele demorasse, ele já tinha mandado essa carta, no caso dele demorar a chegar. E tinha mandado essa carta para instruir Timóteo, para que ele soubesse como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Como eu disse, eu ia mostrar para você com as escrituras que a igreja também é casa de Deus, também é templo de Deus. E o nosso corpo é também individualmente templo de Deus, como ele fala em 1 Coríntios 6, como eu mostrei para vocês, onde Deus habita através do seu Espírito. E a igreja igualmente é templo de Deus, mas o que mais importa é o grupo igreja e não o ser individualmente, tá bom? E a gente vai ver isso em próximos vídeos, que importa mais o grupo do que o indivíduo em particular. Agora vamos para Hebreus capítulo 3, verso 6. Mas Cristo como filho sobre a sua própria casa, a qual somos nós, e tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. E aqui temos Paulo dizendo que Cristo está sobre a sua própria casa, a qual somos nós. Nós somos a casa de Cristo, onde Cristo habita através do seu Espírito, através do Espírito de Deus. Como eu já disse, Cristo compartilha do Espírito de Deus, porque os dois são um. E quando você vê isso, que Cristo está sobre a sua casa, está como ele é o governante da casa, ele é o principal, ele é o mandante da casa, ele é quem governa a casa, ele é o cabeça do corpo. Então Cristo está sobre a sua própria casa, que somos nós, a igreja, tá bom? E agora a gente vai para Pedro, capítulo 2, verso 5. Pedro, capítulo 2, verso 5, vamos começar do 4. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, reprovada pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. Aqui Pedro fala que Cristo foi reprovado, que Cristo é uma pedra viva, reprovado na verdade pelos homens, mas por Deus eleita e preciosa. E nós também, como pedras vivas, somos edificados casa de Deus. E templos é templo de Deus, como está aqui. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Nós somos casa espiritual, casa de Deus em espírito, edificados como cada um de nós é uma pedra para esse templo maior que é a igreja. E também somos um sacerdócio, no qual devemos oferecer sacrifícios espirituais, não mais sacrifícios físicos, coisas que passam, mas sacrifícios espirituais que ficam para a eternidade, serão gravados para a eternidade. Sacrifícios espirituais, onde não há mais nada de sacrifício físico. E como casa espiritual e sacerdócio santo de Deus espiritual, nós somos, cada um de nós, uma pedra individual ou um membro também,
como membros do corpo, mas constituímos uma casa maior, um templo maior para Deus. E agora, espero que você já tenha entendido isso, e a gente vai agora para a parte final, onde eu disse que seria tanto para o cristão como para o não cristão. Atos capítulo 17, verso 27. A gente vai começar do 26. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dante ordenados e os limites de sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos todos também sua geração. Esse é o texto que eu falei que vem tanto para cristão como para não cristão. Primeiro, a parte desse texto, eu vou indicar para os cristãos. Você que vive aí numa denominação ou na religião e vive nela procurando Deus, só vai para sinagoga, só vai para igreja, entre aspas, para o templo da sua denominação, para buscar a Deus. Mas como Paulo disse, que tudo que Deus fez todos os homens de uma só geração, e limitou os tempos que antes já tinham sido ordenados para o homem e os limites para o homem poder habitar. Deus já tinha feito isso para que o homem procurasse a Deus e que procurando ele pensasse que pudesse achar, mesmo que Deus não estivesse longe de cada um. E nessa sua ânsia por achar Deus, você vai para primeiro lugar que você se sente bem e você sente uma paz e você acha que encontrou Deus. Mas Deus não está longe, porque com todos os versos, os textos que a gente leu, aqui que eu li para vocês, espero que vocês tenham lido em casa juntamente comigo, todos os versos que nós estudamos, os textos que nós analisamos, Deus está perto de nós, está em nós, como Cristo falou em João 14, que se manifestaria a este que amasse a palavra, que guardasse a palavra de Cristo e nele habitaria juntamente com Deus. E Deus não está longe de você, Deus está em você, Deus está mais perto do que você pensa. Só procurar no lugar certo, até porque se você não tem Deus dentro de você, você nunca vai achar Ele. Por mais que você procure, por mais que você se desespere, por mais que você gaste, pode rodar o mundo inteiro. Se você não achar Deus dentro de você, você não vai achar Ele em lugar nenhum. Mesmo que Ele seja tudo. Porque Paulo disse, nele vivemos e nos movemos e nele existimos. Porque Deus é tudo. Desde a menor célula, a menor partícula do universo, até a maior estrela, o maior planeta, o maior buraco negro. Deus é tudo isso, porque Ele está em tudo que Ele fez, inclusive em nós, tanto para você cristão como para você não cristão, até porque o apóstolo Paulo falou isso a pessoas pagãs que não acreditavam nele, que tinham vários deuses ou nenhum, que eram os atenienses nesse momento. E agora, hoje, essa palavra cai para todos, aqueles que acreditam, são politeístas, os não politeístas, ateus, os agnósticos e aqueles que acreditam numa força maior que rege o universo, até aqueles cientistas cegos que veem uma força maior, veem uma inteligência por trás da criação, mas não admitem ser Deus. Você querendo ou não, tem esse ser que divergente de você, independentemente de você acreditar, você não acreditar nele por causa da descrição do Gênesis, que você não acredita que um Deus possa ter feito aquilo em 7 dias e só com palavras, mas Deus existe.
e Ele está em cada coisa que Ele tem feito, e por mais que você, cientista ou ateu, negue, tudo que a ciência descobrir só vai mostrar que Deus está em cada coisa que vocês descobrem, por causa do grande poder dele, como disse Paulo em Romanos. Como Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 20, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que fiquem inexcusáveis, ou seja, o homem fica injustificável, aquele que não crê em Deus, mesmo vendo tudo isso, principalmente os científicos cegos que só veem a ciência como verdade. Eu não sou um cristão cego que só vê a minha crença como verdade. Por mais que eu ponha ela principalmente como verdade, a sua ciência só me ajuda a provar que meu Deus existe. Você é ateu, você é cientista. E a você, cristão, não seja tão cego a ponto de querer provar tudo com a Bíblia, porque a Bíblia não vai provar tudo. Então eu quero que você preste atenção nisso que Paulo falou, porque todas essas coisas que Deus criou só provam o seu infinito poder e a sua glória, tá bom? Eu quero já desejar a vocês muita paz, que você possa vir perdoar aquele que te ofendeu, e mesmo sem ele te pedir desculpa, você venha perdoá-lo, e que você possa ter coragem e força para pedir perdão àquele a quem você ofendeu, quem você magoou. Eu quero que cada um de nós venhamos a crescer a cada dia mais em misericórdia, em amor, que possamos ser exímios cristãos e dar orgulho para aquele a quem nós chamamos de Senhor e Deus, que Ele possa se orgulhar de nós. Eu quero desde já pedir que você deixe aí seu comentário com sugestões e com dúvidas também, tá bom? Não seja tímido nem tímida, porque nunca teremos respostas de nossas dúvidas se não perguntarmos, tá bom? Eu desde já quero deixar para você o meu agradecimento sincero. Sou muito grato a vocês, meus 18 inscritos. E vamos juntos até o fim. Estarei sempre aqui, mesmo que chegue a ter 2 inscritos, tá bom? Um bom fim de ano para vocês. Eu desejo a todos vocês paz e que a luz de Deus venha iluminar os nossos caminhos.